Meu povo, tudo bem? Tranquilinho com vocês? Então, hoje nós vamos começar a nossa série aí de aulas sobre os impérios teocráticos de regadio. O que é isso? Impérios teocráticos de regadio. Império é império. Você sabe esse conceito aí de império. Teocrático, teocracia é quando o governante, é quando o rei, o imperador, o governante de um modo geral, ele é considerado um deus ou filho de um deus. Então, numa teocracia, a religião e o Estado estão juntos. O líder, ele é tanto religioso quanto militar, ok? Então, império teocrático, teocracia, você tem a religião e o Estado juntos. O rei, o imperador, o governante, ele é considerado ou um deus, ou representante de um, ou filho de um deus. Beleza? E regadio vem de irrigação, de as sociedades irrigadas. E aí, como eu falei, nós vamos dar início hoje a esses impérios. Hoje nós falaremos da Mesopotâmia, mas também temos o Egito, que fica para um outro momento. Então, vamos lá, dar continuidade e o início aí de impérios teocráticos de regadio. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Primeiro ponto. Nós, com o surgimento dos humanos na Terra, nós tivemos origem a uma sociedade nômade. Os nômades. O que são nômades? Pessoas nômades. Pessoas nômades são aquelas que não têm moradia fixa. Elas não estão num local fixo. O que acontecia? Elas iam para um determinado lugar, consumiam todos os produtos que ali tinha, né? A água, parece os humanos mesmo, né, de hoje, né? A água consumia os frutos, os alimentos. Quando acabavam, eles se mudavam dali e iam para outro lugar. Beleza? Então, nômades. Porém, eles, por meio da observação, eles descobriram a agricultura. Eles viram que eles comiam algo, comiam fruto, jogavam num determinado lugar, porcos, né? Que aí saía espalhando aí o lixo por aí, né? Humano sendo humano. E aí, eles viam que nasciam plantas que davam daquele mesmo fruto. Então eles descobriram a agricultura. Foram as mulheres que descobriram a agricultura? As mulheres sempre à frente. Descobriram a agricultura. E aí, com a descoberta da agricultura, com a revolução agrícola, tivemos origem aos sedentários. O que são pessoas sedentárias? Não vale dizer eu, que fico sentado o dia todo no sofá e não faço nada. Não. Isso é o conceito de sedentarismo hoje. Também não vale falar que é o pai ou a mãe. Olha, que absurdo. Sedentários são pessoas que possuem uma moradia fixa, que tem um local fixo para habitar. Ok? Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Com isso, ocorreram a formação das aldeias, das primeiras aldeias. Calma aí. Formação das primeiras aldeias, agricultura. Para você fazer agricultura, você precisa do quê? Você precisa de terra, óbvio. Mas você precisa de um processo de irrigação. Então, você precisa dos rios. Olha aí, ó, o regadio aí. E aí, vamos lá. Mesopotâmia. Qual o significado de Mesopotâmia, você sabe? Entre rios, ou terra entre rios. Então a Mesopotâmia ficava entre dois rios. Entre o rio Tigre, né, e o Eufrates. Então aqui ficava a Mesopotâmia, nessa terra entre rios. E aí, por que é importante aqui os rios? Porque você tem as cheias dos rios. No que você tem as cheias, você acaba fazendo com que esta região aqui ficasse muito propícia para a agricultura. E os estudiosos vão chamar de crescente fértil.
uma região onde você poderia produzir muito. E mais, com as irrigações, com o processo de irrigação, você acabava levando isso para mais regiões, e não só aqui no entorno do rio. Então você teve esse desenvolvimento da Mesopotâmia, ok? Beleza? Porém, para falar de Mesopotâmia, a gente sempre tem essa ideia de que, por ser uma região muito rica, era muito visada. Então vários povos foram indo para a Mesopotâmia. Vários povos. E eles tinham algo em comum. Primeiro, a teocracia. Então o líder, ele era tanto religioso quanto militar. Ele era o representante de Deus. E eles eram politeístas. O que significa uma pessoa ou um povo ser politeísta? É um povo que acredita em vários deuses. Eles não ficam acreditando em apenas um Deus. Por exemplo, a sociedade ocidental atualmente é uma sociedade, na sua grande maioria, cristã, que é uma sociedade monoteísta, ou seja, que acredita em apenas um Deus. Politeísta acredita em vários deuses. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vou falar aqui de alguns povos, não de todos, porque são muitos, mas destaquei aqui alguns povos para vocês. E aqui, gente, também vale lembrar, já que eu falei no Deus cristão, que muitos desses povos, muitos desses acontecimentos da Mesopotâmia, eles estão na Bíblia. Se você já leu a Bíblia, você já ouviu falar de Nabucodonosor? Olha aí, Mesopotâmia. Você já ouviu falar na Torre de Babel, que na Mesopotâmia era chamado de zigurates. Por quê? Por que eles têm essa concepção? Eram altos demais, construções bem altas, construções extremamente altas, né? Os zigurates. E aí, serviu como bibliotecas, serviu como administração, servia como questão religiosa, onde o líder religioso também ficava. E servia também para observar os astros, para observar o céu. E aí, o povo hebreu começa a ligar isso com a ideia da Torre de Babel. Vocês lembram da Torre de Babel? Torre de Babel, que foi de onde surgiram todas as línguas, a partir dali da Torre de Babel, por isso que hoje todo mundo fala italiano, francês, português, inglês, russo, húngaro, sei lá. Essa é a explicação bíblica para o surgimento dessas várias línguas. E os zigurates, né, foi o que nós chamamos, ou que a Bíblia chama de Torre de Babel, ok? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Os sumérios. Vamos lá, galerinha. Os sumérios, eles inventaram uma escrita, a escrita cuneiforme. Então, por volta do ano 3000 a.C., surgiram assim esses processos de escrita. Esse processo todo ali de escrita, dando fim à idade da pedra lascada, né? Dando fim à pré-história, né? Vamos botar aí com aspas, porque não é pré-história, porque não tem nada... porque tem história ali, se nós considerarmos esse conceito de pré-história, seria como se fosse antes da história, na realidade é pré-escrita, mas isso aí a gente debate num outro momento, né? Mas os sumérios, eles vão inventar a escrita, ou criar a escrita cuneiforme, que é em forma de cunha, porque eles eram comerciantes. E por serem comerciantes, eles acabaram tendo que usar bastante dessa concepção de controle da escrita como um todo. Então, eles foram inventar isso. Você teve os babilônicos. Primeiro Império Babilônico, segundo Império Babilônico. E do primeiro Império Babilônico, você tem aqui, ó, extremamente importante, o Código de Hammurabi. Quem foi esse cara? Esse cara, o Hammurabi, ele vai escrever um código e prever, né, várias punições para quem cometesse os crimes. E olha só que interessante. O Código Penal hoje brasileiro
Código Penal, hoje, de um modo geral, nas sociedades ocidentais, todos são inocentes até que provem ao contrário. Não é verdade? O Código de Hammurabi, todos eram culpados até que provasse o contrário. Sentiu a diferença? Viu a diferença? E no Código de Hammurabi tem uma lei, cuidado, as pessoas confundem isso, que acham que a lei de Talião é o Código de Hammurabi. Não, a lei de Talião está dentro do Código de Hammurabi. A lei de Talião é uma lei que você aí já ouviu falar, né? Que é olho por olho e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Imagine o seguinte, está lá no Código de Hammurabi, na lei de Talião. Se um construtor construir uma casa e esta casa cair e matar alguém daquela família, um familiar daquele pode ir lá e matar o construtor. Se ele construir uma ponte e ela cair também, a mesma coisa. Se você mata alguém, se você rouba alguém, tudo isso você vai lá punindo. Por isso, olho por olho, dente por dente. E aí, você tem esse processo de punição. Código de Hammurabi, dentro da lei de Talião. E prevê, o Código de Hammurabi não é só a lei de Talião, prevê bastante coisas, como a concepção da mulher, de traição. Só é considerado traição se a mulher trair, né? O homem é outro problema. Mas aí a gente questiona lá na frente. Todo esse processo, tudo isso é construído, nessa concepção do Código de Hammurabi. Aqui você tem os assírios. Os assírios, eles eram conhecidos porque eles eram militaristas e extremamente violentos. Para você ter uma ideia, eles torturavam, eles eram conhecidos por torturar os seus inimigos derrotados nas guerras. Então, resumidamente, Mesopotâmia está dentro do Império Teocrático de Regadio, surge a partir dos rios e é o berço da nossa humanidade. Então, tudo que nós conhecemos, ou nossa humanidade, nossa formação da humanidade, vai surgir e o berço será lá na Mesopotâmia. Beleza? Valeu, gente!